Meu caríssimo telespectador da Rede Vida, o canal da família. Primeiro agradecer pela sua sintonia e principalmente sintonizar esse canal que tem um compromisso assim muito sério com a sociedade brasileira, com as famílias do Brasil, com aquele que acompanha a sua programação. E nós estamos aqui no nosso programa todas as terças-feiras de manhã, 15 para 7 da manhã, e também na quinta-feira, repetido o programa, falando no momento sobre um documento do Papa Francisco, chamado Christus Vivit, que ele fala sobre a juventude. Nós tivemos o sínodo da juventude, e após o sínodo o Papa escreveu então esse documento. E nós vimos no primeiro capítulo do documento, o Papa ele olha assim a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre os jovens. E ele destaca na Bíblia vários momentos em que fala de jovens, pessoas jovens que assumiram compromissos na vida da caminhada do povo de Deus. No segundo capítulo que nós estamos refletindo, Jesus Cristo sempre jovem, olhando a figura de Jesus como o protótipo, vamos dizer assim, da juventude. Basta saber que Jesus morreu com apenas 33 anos de idade. Agora, muitos jovens, nós temos hoje muitos jovens que se identificam com Jesus Cristo. Até podíamos dizer, muitos jovens santos que marcaram a vida da igreja, marcaram a história do povo de Deus. Interessante, mesmo a gente olhando hoje para a juventude, assim, com um certo espírito negativo, pelo clima que a gente vive na nova cultura, mas nós encontramos jovens marcados por uma responsabilidade muito grande. E podíamos dizer, jovens santos para o dia de hoje. Na história a gente pode identificar alguns jovens santos. Por exemplo, São Sebastião. São Sebastião, muito querido pelo nosso povo, é do século III, lá dos inícios do cristianismo. Era um jovem capitão e falava de Cristo. Ele defendia o Império Romano, mas ao mesmo tempo era uma pessoa que tinha uma intimidade com Jesus Cristo muito grande e defendia, logicamente, os cristãos. E por causa da sua convicção e de sua firmeza de fé, ele foi açoitado até a morte. Morreu martirizado por causa da verdade, por causa da fé. E era um jovem. Olha, a gente entender então que Deus está presente no jovem. E há muitos jovens que realmente assumem essa postura de jovem com responsabilidade diante da sociedade. O Papa cita também São Francisco de Assis. Francisco de Assis era um jovem cheio de sonhos e principalmente um jovem marcado pelo testemunho cristão. E a gente sabe que as influências dos santos são muito grandes. Hoje, por exemplo, a gente vê quanto bem a identidade de Francisco de Assis, isso vem influenciando no mundo moderno. Principalmente São Francisco por ter aquela visão ecológica assim muito forte, chamar irmão Sol, irmã Lua, irmã Terra e assim por diante, que nos faz pensar hoje na casa comum, aquilo que o Papa Francisco tem falado muito. Mas o Papa cita também Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc era uma jovem camponesa que pela fé morreu na fogueira. Olha bem, queimada viva por vivenciar a sua fé. E era uma pessoa jovem, para dizer que no meio da juventude existem posturas assim muito firmes, convictas da vivência da própria fé. O Papa cita também um beato André Pouyen, lá do século XVII. Era um jovem vietnamita, era catequista, que morreu por causa da sua fé. Ele foi preso por causa da fé, por causa da sua vivência cristã e de acreditar em Jesus Cristo, não a renunciou e foi morto por causa disto. Ora bem, presença de jovens com posturas fortes. Cita também Santa Catarina Tearhuita,
jovem leiga, nascida na América do Norte. Ela foi perseguida por causa da sua fé em Cristo e morreu numa floresta. Cita também São Domingos Sávio, que morreu com 14 anos, alegre por proclamar a sua fé. Outra figura, Santa Teresinha do Menino Jesus, ainda jovem, dedicou-se à igreja. Cita também o beato Zeferino Namuncurá, jovem indígena argentino, firme na fé. Nasceu em 1905 e tinha o ideal de levar Cristo para a sua tribo. Também o beato Isidoro Bacanja, lá do Congo, torturado ao propor Cristo aos jovens. Cita também o beato Pierre Giorgio Frassati, que morreu jovem em 1925 na defesa da fé. Também ainda o beato Marcel Calo, um jovem francês que morreu em 1945. No campo de concentração, ele confortava os companheiros na fé. Cita também a beata Chiara Badano, que morreu em 1990 com a alegria de sua fé. E muitos outros jovens alegram a igreja com sua santidade. Com isso a gente vê que o jovem tem uma postura, vamos dizer assim, de determinação no seguimento de Jesus Cristo. Que você, jovem, também tenha a sua postura de fé e de vivência cristã, fazendo bem para a sociedade moderna. Eu lhe desejo as bênçãos de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até o próximo programa.